Olá, eu sou Viviane Hessel Dias, sou infectologista. Estou aqui para falar para vocês sobre o módulo de higiene de mãos do nosso curso, que está quase acabando, fica aí, né? A gente tem essa e mais na próxima aula. E agora a gente vai falar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. O nosso módulo é o 3.8, nessa apresentação. E ele vai trazer um pouquinho aqui para nós sobre as questões relacionadas a como é que a gente vai utilizar as estratégias de interpretar os resultados e analisar os fatores contribuintes para montar os nossos planos de ação de melhoria e melhorar a nossa adesão de higiene de mãos. Então, vamos lá? Eu trouxe para vocês aqui, para começar esse módulo, um estudo sobre consumo de preparação alcoólica. Nesse estudo, eles avaliaram o consumo de preparação alcoólica em litros por 1.000 pacientes dia, e eles foram notando que isso aumentou quando a estratégia de observação de higiene de mãos foi efetivamente implantada. Isso ao longo dos anos, né? A gente está vendo aqui de 2012, 2013, 2014, enfim, e as linhas de cores diferentes são relacionadas às clínicas, né? Clínica de cuidado agudo, cuidado médio e de cuidado não agudo, né? Então, só para a gente ter uma ideia que o volume vai aumentando quando a gente vai realmente aumentando a adesão de higiene de mãos. Eu trouxe aqui coisas do dia a dia, tá? Sugestões aqui de uma forma bem fácil, né? Para a gente poder fazer um monitoramento de higiene de mãos. É um exemplo de uma planilha que a gente utiliza, tá? Não que tem que ser assim, mas é uma forma de a gente verificar. Aí a gente montou lá uma planilhinha, que a gente tem alguns dispensadores que tem refis, né, de 2.000 ml, outros de 500, enfim. A gente foi colocando aqui, né, vai colocando quantos de cada um desses a gente tem, né, quantas observações a gente fez de higiene de mãos, quantas estavam conforme, e esses dados relacionados ao paciente dia, que a gente pega da estatística do hospital, e aqui vem uma formulinha, né, de você fazer a multiplicação do consumo aqui de frascos de 2.000 ml, 500 ml, para você ter o total de consumo em ml, né, e dividindo esse total de consumo em ml por paciente dia, você vai ter o consumo em ml por paciente dia. E também dá para a gente fazer consumo em litros por 1.000 paciente dia, que dá na mesma, né? E a mesma coisa, adesão de higiene de mãos, número de observações conforme pelo total de realizados, que a gente usa como fórmula, e a gente também tem esse valor, daí por setor, e a gente faz isso por mês, né? Então fica mais fácil visualmente da gente entender. Se você não tem nada no momento para fazer essa medição, pode ser uma sugestão, mas isso é livre, você pode montar da forma como você quiser. Como é que a gente, então, faz, né, como é que a gente estipula um monitoramento de meta de consumo alcoólico? Então, a gente tem que imaginar, assim, quanto que seria, né, a quantidade em ml que é dispensada em cada toque que eu tenho no meu dispensador. A gente pode medir isso, né? Pode fazer um teste, dispensar num copinho, medir com uma seringa e ver. Em geral, é de 1 a 2 ml, né? Aí a gente projeta essa quantidade mínima, que eu vou utilizar em um acionamento, né? A gente poderia imaginar assim, olha, no mínimo, se eu for entrar num leito, eu vou higienizar a mão 2 vezes, no mínimo, né? Ao entrar, antes de tocar o paciente, e ao sair, posso tocar o paciente. Esse é o mínimo do mínimo do mínimo, né? E imaginando, por exemplo, numa UTI. Quantas vezes será que a gente toca o paciente em 24 horas? Pensando em todos os pensadores, todas as vezes que a gente toca, né? Então, se eu fizer um exemplo aqui, isso vocês podem avaliar, obviamente, na realidade de cada um aí, né? Mas se eu tiver cada contato, eu vou gastar pelo menos 2 ml. Se numa enfermaria, por exemplo, eu tenho lá em 24 horas que eu tenho mais ou menos 20 vezes de acesso ao paciente, e numa UTI 50 vezes, eu posso definir uma meta para a enfermaria de 40 ml paciente dia, e na UTI de 100 ml paciente dia, baseado nesse exemplo, né? Então, eu acho que fica mais claro, né, nesse jeito de fazer aqui, o que isso é uma coisa bem prática do dia a dia, né, para ajudá-los a pensar em como que vocês podem estipular melhor a meta de vocês em relação ao quanto que deve ser o consumo se eu estiver usando aquele dispensador ou aquele álcool, enfim, na minha unidade, tá bom?
E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? Então, digamos que eu tenha lá uma meta de consumo acima de 35. Fiz um estudo na unidade e entendemos que era 35. E aqui você tem as variações, né? Obviamente que você tem que fazer uma parceria com o serviço que dispensa esse produto alcoólico, para você poder ter a quantidade de frascos consumidos e fazer as contas, né? Receber essa informação, né? E aí você tem que parar e olhar o que você vai fazer com essa informação, né? Você tem uma meta, 35 ml paciente dia, enfim. E aí, naquele mês específico, a meta ficou lá embaixo, 19. Vamos pegar ali o mês de agosto. O que será que aconteceu em agosto? Teve alguma situação, mudou alguma coisa? A gente tem que parar, olhar para esse indicador, pensar nele junto com a equipe, verificar o que pode ter acontecido, estabelecer algumas ações e fazer acompanhamento para ver se mudou, né? Então, teoricamente, ali de agosto para setembro, as coisas melhoraram, e depois, outubro, novembro, dezembro, voltou a ficar num patamar mais estável, né? Então, isso é um exemplo do que pode acontecer, né? Uma situação em relação à avaliação de consumo de preparação alcoólica. E você sempre deve olhar o consumo de preparação alcoólica junto com o percentual de adesão de 5 meses de higiene de mãos, né? Então, digamos que nessa realidade, a meta foi 75%, e você viu lá que, olha que interessante, agosto e setembro, a adesão de higiene de mãos foi mais baixa. Viram no indicador anterior lá? Vou voltar aqui para a gente ver, ó. O consumo foi 19,25, então bateu certinho, né? Adesão menor, consumo menor. Então, aqui foi feito um movimento de educação, novamente, equipe nova que entrou, né? Tem que ver o que aconteceu. E, obviamente, deu certo aqui, melhorou, e a gente continua acompanhando. Então, os indicadores, eles têm que ser discutidos junto com a equipe assistencial, tá? Aqui só um exemplo, e, obviamente, que vocês vão ter os dados de vocês lá. Na adesão de higiene de mãos, por momento, é uma coisa bacana para se fazer também, né? Você vai fazer a adesão lá global, que é o que a gente viu agora, mas quanto que ficou por momento? Então, se você for fazer uma conta básica lá, antes de tocar o paciente, quanto que fez a adesão, né? Quanto que, ou usou álcool, ou sabão, enfim. Ah, deu 63%. Antes do procedimento, 100%, maravilha. Após risco fluido, 75%. Após tocar o paciente, 61%. E após tocar a superfície, 52%. Puxa, mas o que acontece, né? Então, quando é o pós-procedimento, está muito bom. Só que o que é legal vocês olharem? Quantas auditorias foram feitas? Então, foram 4 observações, né? Até aqui, após fluidos. Isso mesmo, 75%, né? E antes do procedimento, foi feito 3 observações só. Então, tudo bem, ficou 100%, mas será que a gente não teria que ter mais oportunidades? Daí você faz uma análise crítica e vê. A gente precisa ter mais oportunidades de visualização do antes do procedimento e também após fluidos corporais, que teve poucas observações aqui nesse mês, né? Olhando para isso, a gente vai olhar, mostrar para a equipe e ver o que acontece que a gente não está higienizando a mão após tocar em superfícies próximas. Será que é falta de conhecimento da equipe, do porquê que é importante? Será que a gente precisa fazer uma chamada de atenção maior para isso? Então, essas análises mais detalhadas por momento, e a gente vai ver também por profissional, elas servem para a gente poder fazer pequenas alterações, ajustes no nosso curso, para incentivar as equipes. Por isso que esses resultados precisam estar sendo apresentados e discutidos com a equipe da assistência, a equipe que está sendo monitorada, para que a gente possa fazer com que esse monitoramento ele tenha sentido, né? E a mesma coisa a gente pode fazer na adesão de higiene de mãos por categoria profissional. Também é só um exemplo aqui para a gente avaliar o quanto que o enfermeiro, que o auxiliar, o técnico de enfermagem, o quanto que o médico, que normalmente está assim mesmo, né? Mais baixa que os outros profissionais, outras categorias e o total. Então, o que aconteceu naquele mês em termos de observações daquela unidade, o quanto que teve de adesão, e eram monitorados, para que realmente se possa pensar em planos e ações que possam ser efetivas, porque a gente sempre quer que o indicador vá melhorando ao longo, né, dos próximos meses. E, obviamente, a gente que não é só o indicador, né? A gente melhorando a adesão de mãos, a gente pode melhorar a situação do paciente lá na ponta, o cuidado mais seguro, menos infecção e menos transmissão de bactérias multiresistentes, que é o que a gente vem falando com vocês aqui ao longo do curso.
Então, isso é bem importante e só vai ter sentido se ela for feita em conjunto com a equipe da assistência da ponta para gerar as sugestões de melhoria. Tá? Então, acho que fica também uma sugestão aqui para vocês nessa análise mais detalhada. Quando a gente vai fazer análise crítica dos resultados, né, no monitoramento aí mensal, colocar o consumo do produto alcoólico em conjunto com a taxa de higiene de mãos é uma situação legal, né? E às vezes faz sentido a gente utilizar alguns símbolos quando a meta é atingida, para ajudar as equipes a visualizarem, que às vezes olhar o gráfico assim não fica tão claro, né? Então, se você põe ao lado do gráfico um joinha, um check, alguma coisa que foi ok, ou uma carinha, dependendo do percentual, uma carinha sorrindo, uma carinha mais ou menos, né? São estratégias para ajudar a equipe visualmente a enxergar se estão no caminho certo ou se precisam melhorar, né? Então, isso é bem importante, eu quis trazer para vocês aqui a sugestão, né? E os feedbacks individuais, quando for possível, eles também fazem diferença, ou seja, se você vê uma situação que não está adequada, você depois pedir, né, chamar o profissional, conversar com ele, mostrar para ele qual é a situação e o que deveria ter sido feito, também faz uma educação individualizada, né? E eu acho que vocês podem trabalhar não só com a educação, feedback individual positivo, negativo, mas também um feedback positivo, né? Em algumas realidades a gente consegue, quando a gente consegue trabalhar às vezes com auditoria por câmera também, que também é uma situação que é possível, né? Em algumas realidades a gente tem disponível. A gente costuma ligar, né? Quando o profissional acerta, a gente liga dando parabéns, e quando o profissional não faz, a gente liga chamando atenção, né? Então, acho que essas duas estratégias podem ajudar e são diretamente relacionadas ao próprio profissional e muda o comportamento dele na ponta, né? Na questão de avaliação do conhecimento dos profissionais, uma forma de fazer perguntas, né, é a questão de aplicar questionários. Você faz um teste de conhecimento a respeito do produto alcoólico, da infecção, do impacto, enfim, usa questionário online, e aí você já tem os resultados aqui, consegue também avaliar o que você precisa mais atualizar em termos de conhecimento e percepção dos profissionais sobre higiene de mãos, né? Uma situação que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é quando a gente tem resultados discrepantes entre o time SCH, do controle de infecção, e o time oculto de observação, né? Um dos efeitos da auditoria da CCH é que, em muitas situações, quando as pessoas conhecem, né, o time de CCH, é mudar o comportamento quando o time chega. Isso acontece, né? O ser humano pode ter essa mudança de comportamento. E aí ter um time oculto é interessante, porque é um time que não se sabe que está fazendo a verificação, mas eles foram treinados para, e quando você tem uma situação de discrepância, ou seja, o time oculto está 40% e o time da CCH está 60%, né? Você avaliar em conjunto o consumo de álcool, né, para ver se está baixo ou não, se as coisas estão batendo, e fazer essa auditoria do time oculto e mostrar esses resultados é interessante para mostrar para a equipe que realmente a auditoria do momento, né, do SCH, ela não é só aquele momento que é importante, mas todos os momentos são importantes, né? Isso é uma questão de comportamento. Então, dá para usar os resultados e confrontar com as equipes o resultado do time oculto, do consumo do produto alcoólico e o resultado da adesão quando o time da CCH faz a auditoria, né? E assim, em conjunto com as equipes, serem levantadas as possibilidades aí para melhoria das boas práticas. Então, são dicas, na verdade, do dia a dia que eu quis trazer aqui para vocês, que para a gente poder fazer melhoria e acompanhar a implantação, né, dessa estratégia multimodal, não tem jeito se a gente não medir, né, gente? Então, medindo, a gente consegue ter as informações que a gente precisa, e estar constantemente vendo isso vai fazer com que a gente, junto com a equipe, traga melhoria para o nosso processo, certo? Assim, a gente finaliza aqui as questões relacionadas aos componentes da estratégia multimodal e essa dica final aqui de usar, né, os resultados para você poder gerar análise crítica e melhorias, né? E a gente vai partir para a nossa última aula, que é a próxima, que vai falar um pouquinho das legislações que apoiam a higiene de mãos aqui na nossa realidade. Então, eu agradeço a atenção de vocês, fica só mais um pouquinho, a gente já está terminando, e até a próxima aula.